Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula de hoje? Olha só, a gente vai estudar ciências, tá? E a gente vai aprofundar o estudo que a gente fez na semana 1 do nosso PET 2. Então, a gente já passou por esses dias todos, né, do nosso cronograma. E agora a gente está aqui nesse dia 26 de maio, tá? Então, marca o xizinho aí para não se perder, para terminar junto comigo as atividades, tá? Aqui vocês vão fazer o cabeçalho, né? Colocando o nome da escola. Ibiraci, 26 de maio de 2021. Hoje é quarta-feira. Nome da professora, a turma, o turno, o nome de vocês e a data que nasceram. Então, a gente vai voltar e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre misturas em nosso cotidiano, né? Então, olha só. As misturas, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Mas antes de nós sabermos qual é qual, aqui ele fala, ó, que a mistura é a junção de duas ou mais substâncias, podendo ser elas simples ou compostas, sem que aconteça uma modificação química desses compostos. Por exemplo, no caso do arroz com feijão, a princípio, quando a gente mistura no prato, ele não ocorre modificação química, a gente consegue ver eles separadamente, né? Agora, vamos supor, no caso da água com sal, água com açúcar, a gente simplesmente não vê o sal e nem o açúcar, né? Ele dissolve ali na água. As propriedades físicas das misturas, como densidade, temperatura de fusão e de evolução, elas serão distintas, quer dizer, diferentes das substâncias puras abrangidas nesse sistema. Por exemplo, se você coloca a água para ferver, ela ferve numa temperatura, né? E se você mistura açúcar na água, já muda a temperatura de ferver a água, viu? E também a densidade, que é o que ele explica aqui. As misturas, elas diferenciam-se especialmente pelos seus aspectos físicos, como a aparência visual e temperaturas de ebulição e fusão, que podem ser fixas ou variáveis, né? Se eu colocar um açúcar colorido na água, eu vou colorir a água, né? Aqui, a semana passada, a gente estudou sobre o arroz, o feijão e os aminoácidos. Ó, essas perguntinhas aqui, vocês vão estar respondendo na apostila atrás no verso da página da semana 1 de ciências da semana passada, tá? Então, vocês vão colocar o que são misturas, o que é uma mistura reversível. A mistura reversível é aquela que a gente consegue reverter. Por exemplo, se eu coloco água com açúcar para congelar, depois que no caso eu congelo, aí depois eu descongelo, vai voltar a ser água doce, tá? O que é uma mistura irreversível? Igual o caso do bolo. Eu misturo farinha, ovos, leite, e aí depois eu não consigo separar esses ingredientes novamente. Então, isso é uma coisa que não é reversível, não reverte, né? Não volta atrás no formato que era. Depois de que as misturas podem ser compostas. Pode ser compostas de metal, né? Podem ser compostas de tecidos, não sei, né? Enfim, a gente pode misturar de um a tudo, né? Criança adora uma misturinha, não é verdade? Depois vocês vão procurar no Google 3 exemplos de misturas reversíveis, ou seja, que você, por exemplo, é o caso do gelo, né? Você congela, aí depois você tira ele você tem que misturar ele com alguma coisa, né?
No caso, pode colocar açúcar, fazer uma água doce e congelar. Aí, se você tira ela como fala? Do congelador, ela derrete de novo, certo? Depois você vai procurar no Google 3 exemplos de misturas irreversíveis que não reverte ao estado original, tá? É o caso de arroz com feijão, né? Porque assim, quem que depois de misturar vai reverter igual era, né? É bem complicado, né? Quantos tipos de misturas existem? Aqui a gente sabe que existem 2 tipos de misturas, que é as homogêneas e as heterogêneas, né? Eu posso colocar água e óleo, a mistura heterogênea. Eu vejo as 2 fases dela ali, quer dizer, 2 camadas. No caso da água com açúcar, ela é uma mistura homogênea, água com sal é homogêneo, né? E depois ele pergunta, aqui ó, quantos tipos de mistura existem? 2. Quais os tipos de misturas que existem? Aí é homogênea e heterogênea, né? E aqui ele fala, ó, cite característica das misturas homogêneas. Aí vocês vão citar 3 características das misturas homogêneas e depois das misturas heterogêneas, tá? Porque esse assunto futuramente vocês vão ter a matéria de química, chama Ciências da Natureza, né? Mais pra frente no currículo. Aí então é importante vocês já irem aprendendo sobre isso, certo? No mais, é isso a nossa aula hoje. Vai ser bem tranquila. Acredito que vocês, né, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!